Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 28, Livro, Escada de Jacó. Assunto: Elitismo versus Cristianismo primitivo. Por Aécio César. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Pessoal. Jesus conosco. O comentário desse capítulo do livro A Escada de Jacó, escrito pelo espírito do Dr. Inácio ao médium Carlos Bacelli, irá tratar, entre outros assuntos, o elitismo no movimento espírita. Creio que serei julgado, por alguns espíritas ortodoxos, de desejar modificar a obra básica, de ser falso divulgador da doutrina, que procura trazer conflitos entre certos representantes ilustres do movimento espírita. Digamos, de um verdadeiro malfeitor na concepção mais certa da palavra, querendo afrontar os alicerces do espiritismo. Desejo informar, a esses que assim vierem a pensar de mim, que estou aqui procurando dar cumprimento aos ensinamentos deixados por Kardec e principalmente por Chico Xavier, coisa que, todo seguidor dessa doutrina, que se diz espírita, assim também deveria fazer o mesmo. Estarei mentindo? Que fique bem claro. E numa conversa entre Odilon, Dr. Inácio e Dr. Wilson, teve essas verdades. Vejamos o que nos diz Dr. Inácio. De que nossos confrades, sem perceberem, elitizem o movimento. Há fortes indícios de que tal possa acontecer. Isso foi dito em 2004, ou seja, há 20 anos. Infelizmente isso aconteceu. E Dr. Wilson coloca seu acertado ponto de vista a respeito. O excesso de personalismo é joio na seara. Na minha opinião, o espiritismo não deve perder as suas características de simplicidade. Está, sim, começando a haver um certo distanciamento do povo para o qual ele veio. Diante de tal verdade, não sei que Jesus, essa categoria de elitistas, estão seguindo. Simplicidade aqui, zero. E nos falam sobre esses encontros. Esses conclaves devem ser organizados para ensejar oportunidades de participação a maior número possível de interessados, nada de realizá-los em hotéis de luxo, estipulando taxas de inscrição inacessíveis ao bolso da maioria. Jesus, Kardec e Chico preferiram viver no meio do povo, principalmente nas periferias. E um outro assunto bastante delicado, vem mexendo com os alicerces dessa doutrina, e é tão sutil que todos os espíritas se aquietaram diante desse problemão. Vejamos. Os espíritas têm polemizado demais e agido de menos. Estamos nos dando ao luxo de contender internamente. Dentro do espiritismo hoje, tem duas correntes de pensamento, até então, impossíveis de se romper. Uns são fidedignos a um determinado médium famoso, enquanto outros são contra esses que veneram outro médium famoso. Isso é vergonhoso para uma doutrina de amor. O que adianta pregar todos os dias o Evangelho, falar de fraternidade, lançar livros sobre vivência e convivência com o próximo, se existe esse racha de contradições dentro das suas paredes? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Uma grande maioria de espíritas hoje se comparam aos judeus, mas nessa guerra, todos irão sair lesionados pela língua ferina, que chicoteia a alma desses. É inadmissível tal ato. E o pior é que todos ficam como se nada tivesse acontecendo. Em programas espíritas, principalmente no YouTube, estão,
seus idealizadores e convidados, terminantemente proibidos de falar o nome de determinado médium, quando não, para atacá-lo. Desculpem-me esses que assim agem, mas são todos um bando de hipócritas, raça de víboras, nos dizeres de Jesus. Que religião é essa que vocês seguem realmente? Onde o testemunho de vocês? Daí decorre descobrirem quem foi fulano, Beltrano e Cicrano noutra reencarnação, para atacar simplesmente? Estarei errado novamente? Todos veem o cisco nos olhos dos outros, mas não enxergam a trave que existe nos próprios olhos. Creio que até para se ter uma religião hoje em dia, ninguém está preparado. Que seja meu falar, sim, sim. Não, não. Se a carapuça couber na cabeça de alguém, por favor, procure analisar conceitos de fraternidade a partir de então. Muitos centros espíritas estão extinguindo sopa fraterna, evangelização infanto-juvenil, reuniões de desobsessão, passes, água fluidificada. Tem casas espíritas que livros do Chico não são lidos, nem estudados e muito menos divulgados. Muitos até estão com uma ideia esdrúxula de tirar o próprio Cristo da doutrina. E todos ficam apenas em cima do muro, vendo o circo pegar fogo e nada fazem. Apenas criticam. As trevas não estão tendo nenhum trabalho para com esses pseudo-espíritas da atualidade. Creio que, antes de se tornarem espíritas, sejam cristãos, pois, não agindo assim, nos dizeres de Doutor Inácio, encerra toda a essência da terceira revelação. Digo-lhes: e o que restará? O que dizer dos ensinamentos deixados pelas maiores expressões espirituais do nosso movimento, dentre os quais destacamos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Cair Barçutel, Chico Xavier, Anália Franco, Aura Celeste, Benedita Fernandes e tantas outras, que levaram o espiritismo para o meio do povo e se notabilizaram pelas obras sociais que desenvolveram, foram simples e humildes, pregando mais pelo exemplo do que pela palavra. Façam-se, pois, o mesmo. Comigo ou não, meu caro ouvinte amigo?